Meus irmãos, graça e paz, estamos de volta. Vamos estudar hoje nossa sexta lição, fechando o nosso estudo da epístola escrita por Paulo aos irmãos da Galácia. A epístola aos Gálatas tem 6 capítulos. Hoje a nossa sexta lição. A partir da lição seguinte, vamos entrar na epístola escrita aos irmãos de Efésios. Hoje, nossa sexta lição, ela traz como título As Marcas de Cristo na Vida do Cristão. Então, Paulo vem falar sobre o cuidar uns dos outros. Paulo vem tratar sobre a lei da semeadura, e também as marcas de Cristo. As marcas que trazemos, no nosso corpo, na nossa vida, que foi o sacrifício de Cristo. Paulo se alegrava, Paulo se regozijava na cruz de Cristo, tá? Então, a nossa sexta lição vem abordar, vem fechar, Paulo concluindo a sua carta aos irmãos ali da igreja da região da Galácia, frente a tudo aquilo que ele enfrentou, que nós estudamos nas nossas lições anteriores, que foi o problema que ele precisou lidar relacionado ali aos judaizantes, aos judeus, que estavam exigindo que os cristãos gentios observassem os ritos da lei, tá? Então, a nossa sexta lição, ela traz como texto áureo, capítulo 6, versículo 17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Verdade prática, quando o pecador se torna uma nova criatura, o novo viver traz consigo as marcas de Cristo. Nosso texto bíblico é o capítulo 6. O capítulo 6 tem 18 versículos. Compreende-se e entende-se que durante o estudo desta epístola que você tenha lido os 6 capítulos. São apenas 6 capítulos, muito pequenos, e durante todos estes capítulos, Paulo tratou desse problema envolvendo a questão da circuncisão, a superioridade da graça frente à lei, e ele fechando aqui trazendo esse resumo, essas orientações quanto ao viver cristão, tá? Então, fechando novamente essa epístola, o apóstolo Paulo, ele conclui esta carta destacando os resultados de uma vida guiada pelo Espírito Santo, Aí ele vem abordar o amor, tratando de cuidar uns dos outros, o amor que restaura o cristão que sucumbiu, que caiu, que pecou, levantar, orientar, apoiar esse irmão. Vai falar sobre a colheita, questão da lei da semeadura, tudo aquilo que se planta, se colhe, e as marcas, que caracterizam aqueles que nasceram de novo, as marcas de Cristo. Então, finalizando esse capítulo 6, além dessas orientações, Paulo traz essas orientações novamente práticas para a vida cristã, onde ele enfatiza novamente, recapitulando, ratificando, a importância de ajudar uns aos outros. No capítulo 13 do Evangelho escrito por João, ele diz: um novo mandamento vos dou, que é que ameis uns aos outros, que cuideis uns aos outros, carregando os fardos dos irmãos com humildade, com mansidão, não querendo ser superior, mas sempre colocando o outro, vendo o outro como superior a si mesmo. O princípio da semeadura, tudo aquilo como semeia, ele colhe. Não adianta colher o mal, ou plantar o mal que não vai colher o bem, entende? Não adianta plantar milho, você não vai colher feijão. Então a lei da semeadura, ela não falha,
E ele encoraja, né, os cristãos a perseverarem em fazer o bem, sem desanimar, né, e se gloriar na cruz de Cristo, reafirmando, né, a nova criação em Cristo como a verdadeira identidade dos fiéis, a nova criatura, certo? O primeiro tópico da nossa lição: a igreja é um lugar de restauração. Quando alguém erra, como corrigir quem erra e ter cuidado com a tentação. Então, o amor, a fraternidade, deve reinar na nossa vida, na nossa caminhada cristã, né? O amor, Paulo vai falar lá no 1 Coríntios, capítulo 13, deve reinar na nossa vida, o amor ágape, né? O amor desinteresseiro. O amor vai residir no cuidado cristão, né? No cuidado que devemos ter um para com os outros. Paulo vai retratar lá no 1 Coríntios, capítulo 13, que se não tiver amor, irmãos, posso falar para esse monte, transporta daqui para outro lugar e isso acontecer, nada adianta se o amor não vier acompanhado, né? Então, no primeiro capítulo, primeiro versículo, né, do capítulo 6, Paulo diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser repreendido em alguma ofensa, em algum pecado, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Então, se alguém for surpreendido em alguma falta ou pego em pecado, né, deslizou, aí a expressão se alguém deve ser aplicada ao contexto da igreja, né, ao membro da igreja, ao irmão, à liderança, enfim. Somos suscetíveis, sim, à falha, né? A conversão não é uma imunidade, irmãos, absoluta contra o pecado. Não é que devamos pecar deliberadamente, mas até inconscientemente, irmãos, a gente erra, entende? Então, aqueles que foram alcançados pelo Evangelho da Graça e experimentaram este novo nascimento ainda, né, ainda não anulamos por completo esta velha natureza, né? Pois isso só vai ocorrer, obviamente, quando Cristo, né, nos tirar daqui. Paulo vai falar lá em Efésios, capítulo 4, versículo 13, quando chegaremos à estatura de varão perfeita. Aos Coríntios, capítulo 15, versículo 53, Paulo vai falar quando este corpo corruptível se transformar em corruptibilidade, entende? Então somos suscetíveis a falhar. Todos nós erramos. O problema, a questão é pecar deliberadamente, né, conscientemente, e aí é uma questão mais complexa, né? Então, ser surpreendido em falta, a expressão aqui é uma alusão aos delícias de alguém que vive a jornada da fé. Todo mundo está suscetível a cair. É a misericórdia de Deus que nos mantém de pé, entende? Então, cristãos que estão em comunhão com Deus, com a sua igreja, mas de alguma forma, né, por alguma causa veio a cair, a fracassar, Paulo vem vem nos ensinar aqui a agir com mansidão, com humildade, levantando esses irmãos. Nós, infelizmente, tem um problema sério que precisa ser corrigido na igreja cristã, né? As pessoas, aqueles que caem, geralmente se apedreja, joga pedra, principalmente quando é uma liderança. Se uma liderança caiu em pecado, as pessoas apedrejam, literalmente apedrejam essas pessoas, né? Perdeu-se o valor. Obviamente que a liderança já tem uma responsabilidade muito maior, muito grande, mas são homens, são mulheres, são suscetíveis aos mesmos erros que cada um de nós, né? Então, o que Paulo vem nos ensinar aqui é: cuida, acolhe, levanta, né?
Quando aquela mulher foi pega no ato de adultério, os fariseus chegaram para Jesus porque Jesus pregava o amor, pregava o perdão. E a lei exigia que se alguém fosse pego no ato do adultério, que fosse apedrejado. Então os fariseus tentaram pregar Jesus em contradição. Este não pregou amor? Vamos ver agora se ele está contra a lei. Então levaram aquela mulher até Jesus. Jesus sabiamente escancarou a podridão que estava dentro daqueles fariseus. Se vocês, tudo bem, a lei diz isso. Mas se nenhum de vocês tem pecado, se vocês estão puros, examine a si mesmos, em outras palavras. Seja o primeiro a apedrejar, se você está limpo. Porque, em outras palavras, Jesus está dizendo, vocês não foram pegos no adultério, mas vocês estão em pecado tanto quanto ela. Então Jesus escancarou, olhou eles, levou eles a olhar para dentro de si e ver que estavam em um estado tão terrível, tão deplorável, quanto aquela mulher, entende? Então Jesus vai nos ensinar aqui a zelar, a acolher, a levantar, a abraçar, a corrigir com amor, com mansidão, aqueles que fracassaram, né? Vós que sois espirituais, corrigindo-os com espírito de brandura. Continua aqui na parte B do versículo 1. Então, quem é que pode corrigir aquele que caiu, aquele que pecou? Aí Paulo coloca essa responsabilidade sobre os cristãos espirituais, aqueles cristãos maduros, aqueles cristãos que têm uma experiência maior, aqueles cristãos que têm uma vida de comunhão com Deus, né? Aqueles que já produzem as virtudes do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22, 23. Nós estudamos na nossa lição anterior, né? Aqueles que olham o seu irmão pela lente de Cristo, né, irmãos? E disse a mulher adúltera, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Então, como se corrigir? Né? Não pode ser tolerante, obviamente, com o pecado, conivente com o pecado, né? Mas quem fracassa, quem erra o alvo, deve precisar ser orientado, né, a voltar para o trilho. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Paulo falando que toda a escritura ela é divinamente inspirada, né, proveitosa para nos ensinar o caminho da verdade, para nos repreender, nos exortar, né, nos orientar a andar na verdade, né, nos corrigir. Ou seja, eu, Cláudio, estou errando algo, estou tomando uma direção errada. Então, a correção é chegar para Cláudio, para mim, e dizer, olha, não é desse jeito, não é desta forma, segue por aqui, o caminho é esse. Então, o fruto do Espírito que é desenvolvido na vida do cristão, aí Paulo fala daqueles que têm essa experiência, que têm esta maturidade, que têm este caminho percorrido, ele deve tratar, cuidar, né, destes que caíram, né, orientar, abraçar, irmãos. Esse é o nosso papel, essa é a nossa responsabilidade. É o que Jesus vai falar novamente, João capítulo 13 do Evangelho. Um novo mandamento vos dou. Qual é? Que ameis uns aos outros. Pegai o meu exemplo, né? O exemplo de humildade e de zelo que Jesus tinha para com cada um dos seus discípulos. Então, essa correção deve ser feita com brandura, com mansidão. É o fruto do Espírito que é desenvolvido na nossa vida, a partir da nossa caminhada cristã, né? Uma das virtudes que compõe, né, a vida do cristão, aquele que anda com Deus. Então, corrigir também é uma abordagem espiritual. E fechando aqui o versículo 1 do capítulo 6, e guarda-te para que não sejas também tentado. Olha a orientação de Paulo, né? O crente espiritual, ele corrige o seu irmão, que corrige o seu irmão, não deve ter espírito de superioridade, mas reconhecer que é da mesma natureza daquele que fracassou. Todos nós somos suscetíveis à queda, mas aí a gente precisa exercer o amor que Cristo nos ensinou, né?
Não importa o nosso grau de espiritualidade, irmãos, todos estamos suscetíveis, sujeitos ao fracasso, à queda, né? Sujeito à queda. Paulo vai falar novamente, né? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Aquele que está de pé, cuide-se, tenha cuidado, para que não caia. Então, ao tratar aqueles que caíram, devemos considerar que a pessoa em falha poderia ter sido qualquer um de nós, né? Então, a gente, antes de apontar o erro do outro, Jesus vai falar, tira a trave do teu olho, olha para dentro de si. Retrata novamente a questão com a mulher que foi pega no ato de adultério. Então, Jesus disse, se vocês estão puros, não pecaram, não têm pecado, tire o primeiro a apedrejar. Então, Jesus levou eles a olhar para dentro de si. Eram tão pecadores quanto aquela mulher. Outros pecados, mas eram pecado. Entende? Então, antes de apedrejar, olha para você. Antes de apontar o pecado do irmão, olhe para você. Talvez o seu pecado não seja igual ao do irmão, mas você peca. Então vamos, irmãos. O que Paulo está dizendo aqui é, deixe de hipocrisia. Deixe de ser hipócritas. Todos erram. Nós estamos de pé porque Jesus nos ama, pagou o preço, é graça, é perdão, porque nós não merecíamos, entende? Então a gente precisa vigiar para não condenar o outro naquilo que nós mesmos praticamos, ou para não cair em práticas semelhantes àquela que reprovamos na vida dos nossos irmãos. Em outras palavras, apontar o pecado do outro é muito fácil, né? Às vezes, nos escondemos no erro do outro, mas Deus conhece o nosso coração. Jeremias, capítulo 9, capítulo 17, versículo 9, está lá dizendo, enganoso é o coração. Enganoso é o coração. Aí Deus responde no capítulo 10, eu, Senhor, esmiunço, esquadrinho o coração, para dar a cada um segundo aquilo que semeou. Então, a gente precisa olhar para nós, né? Então, a palavra de Deus nos recomenda ajudar a levantar aqueles que caíram. Nosso grau de espiritualidade e comunhão com Deus não nos exime da responsabilidade de vigiar, né? Para não deixarmos também ceder às tentações. Ser tentado, todo mundo é. Todos são tentados. A questão é ceder à tentação. Mas até Jesus, irmãos, foi tentado e não foi poucas vezes, tá? O segundo ponto da lição aqui é falar sobre a semeadura e a colheita, né? Colhemos aquilo que semeamos, semear na carne ou no espírito, e nos aconselha a semear o bem. Paulo faz um contraste entre o que se produz na carne e a frutificação no espírito. Versículo 7 do capítulo 6, não vos enganeis, de Deus ninguém zomba, mas aquilo que o homem semeia, planta, ele também vai colher, né? Ele vai ceifar aquilo que ele semeia. Então, ele vai ceifar aquilo que ele planta, né? Aquilo que ele semeia. Então, o que plantamos, colhemos. A lei da semeadura, ela não falha. Ninguém zomba de Deus, Deus não se deixa escarnecer, entende? Então, ninguém se escapa. Sabemos que ninguém pode semear um tipo de semente e esperar colher outro fruto, ou um fruto semelhante. A liberdade que nós temos em Cristo nos dá a escolha de seguir a sua palavra, seguir seus mandamentos ou não. Certo? Amém. Mas ninguém escapa da colheita. Dessa aí ninguém escapa. Eu posso escolher um caminho diferente, não seguir aquilo que Jesus me ensina, que a sua palavra me ensina. Mas eu não vou escapar da colheita. Ponto. Entende? Aquilo que eu semeio, eu vou ter que colher. De uma forma ou de outra. Entende?
Jesus, em Mateus capítulo 7, versículo 16, né, quando ele está abordando essa temática, né, ao advertir os falsos profetas, perguntando ali aos discípulos: colhe-se porventura uvas de espinheiros ou figo de abrolhos? Não, irmãos, não adianta. A lei da semeadura não falha. Deus perdoa? Sim, perdoa. Mas se colhe o fruto da semeadura para qualquer coisa na vida. Se planta o mal, não vai colher o bem. Então, as pessoas se esquecem disso, né? Aceita Jesus, mas se esquece de sua vida pregressa, de seus erros. Aceitou Jesus, tudo bem, abandonou. Mas a semeadura se colhe. E aí vem o questionamento: onde é que está Deus? Por que Deus permite isso? Por que isso e por que aquilo? Não sou cristão, não sou céu, total. E aquilo que semeamos antes? Deus é perfeito, irmãos. A lei de Deus, ela é perfeita. Deus não é injusto. Deus usa a equidade, né? Não existe favorecimento, irmãos. Aquilo que eu planto, eu colho. A gente tem que ter isso em mente. Entende? Então, Jesus estava tratando de um já princípio conhecido, de um já princípio espiritual, né? Uma árvore má não pode dar bom fruto. Está lá em Mateus capítulo 7, versículos 17 e 18, né? Então, colhemos um fruto que possui exatamente a mesma natureza daquilo que eu semeio, daquilo que você semeou. Então, vamos ter responsabilidade e arcar, né, com as consequências dos nossos atos. Deus é um Deus justo. Então, pequenas ações impensadas, né, podem levar a consequências desastrosas, né? Então, querem subverter esse princípio tentando zombar de Deus. Aí é que Paulo vai dizer: ninguém zomba de Deus. Tudo aquilo que o homem semeia, ele colhe. Não tem como fugir disso, né? Então, o ser humano, ele é livre para fazer suas escolhas, mas não pode determinar as consequências que essas escolhas trarão. Ela virá, né? E no versículo 8, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito colherá vida eterna. Se colhe aqui ou se colhe na eternidade, mas se colhe, né? Paulo novamente cita a carne e o Espírito. Nós estudamos na nossa lição anterior, quinta lição, as obras da carne e o fruto do Espírito, né? As obras da carne está lá a partir do versículo 16, 17, 18, do capítulo 5, e o fruto do Espírito, versículo 22, 23, né? No que concerne as coisas espirituais, só há duas semeaduras, na carne e no Espírito, apenas duas colheitas: corrupção ou vida eterna, né? Semear para a carne significa dar condição para que a velha natureza se expresse livremente, enquanto semear no Espírito significa submeter-se ao Espírito para que ele expresse suas virtudes, né? E poder através de nós, que é o fruto do Espírito, e ele começa novamente com amor. Se não tiver amor, pode jogar tudo fora, né? E não é esse amor, é o amor ágape, o amor desinteresseiro, o amor que Jesus demonstrou, né, fez por nós, né, que doasse a si mesmo. Então, semear para o Espírito tem relação com o possuir as virtudes do fruto do Espírito. A semeadura para a carne é feita, né, na contextualização do mundanismo, um investimento que visa o prazer, né, o hedonismo, o bem-estar pessoal, a satisfação dos desejos desenfreados, da concupiscência, daquilo que satisfaz uma vida pecaminosa que não tem nada a ver com o fruto do Espírito. Nós estudamos na nossa lição passada que há uma guerra. Não tem como andar em comunhão com o Espírito de Deus e satisfazendo as obras da carne. Entende? Então, a semeadura para o Espírito, que visa buscar, em primeiro lugar, a vontade de Deus, a justiça de Deus, o reino de Deus, tudo aquilo que glorifica a Deus, que agrada a Deus. Então, viver no Espírito é morrer para o mundo, né?
para a velha natureza, é nascer de novo, é nova criatura. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Nascer de novo é andar em novidade de vida. Versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos, ou seja, tem que perseverar. Lucas capítulo 18, Lucas está registrando ali, né, a questão de uma viúva, Jesus tratando ali de uma viúva, de uma causa, e tinha um juiz que nem a Deus temia. E ela tinha uma causa que precisava ser resolvida. Mas de tanto ela insistir, ou seja, ela perseverou. Aquele juiz, para se livrar dela, foi lá e julgou a causa dela. Então, perseverar, insistir. Então, devemos fazer o bem sempre. Não é fazer uma vez e pronto, esqueceu, né? Sempre, em qualquer oportunidade, nosso amor deve estender-se a todas as pessoas, não apenas a um grupo seleto. Obviamente, com uma orientação bíblica, priorizar cada casa, a família, o cristão, né, nossos irmãos, mas sem esquecer os demais. E o cristão, ele é motivado pelo Espírito de Deus à prática do amor, sem fronteiras, né? Não é apenas aquele grupo seleto. Priorizar os da casa, né? Mas sem esquecer os demais. Então, fazer o bem também vem acompanhado de exortação, né, de não se cansar de fazer, perseverar. O processo pelo qual passamos, pelo plantio à colheita, pode ser desafiador, né, cansativo e até doloroso, pois demanda preparação, cuidados constantes, sujeições, né, às intempéries da vida, né, às vicissitudes da vida, a paciência para suportar uma longa espera. Mas a promessa bíblica assegura que a colheita será recompensadora para aqueles que perseverarem. Novamente, a questão da perseverança, né? Salmo 126, verso 6, diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia, está dizendo aqui que a semeadura ela não é fácil, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, voltará com alegria, trazendo o fruto, né? O resultado, a colheita daquilo que semeou. Então, a vida cristã, ela é difícil, irmãos. Ninguém vem dizer que ser cristão é fácil. Ser cristão, literalmente cristão, é fácil. Porque não é esse cristianismo relativista que nós estamos vendo aí em nossos dias. A verdadeira mudança, ela exige do cristão renúncias. Entende? Muitos dizem aí que são cristãos, mas não há renúncia. Então, não é dessa forma que a Bíblia nos ensina, né? Mas cada um dará conta de Deus daquilo, cada um vai colher novamente aquilo que semeia, né? E fechando aqui o terceiro tópico, trago as marcas de Jesus, os que se gloriam na carne, gloriar-se somente na cruz de Cristo, né? E as marcas de Jesus. Então, o principal assunto da carta que nós estudamos, né, nesses 6 capítulos, nessas 6 lições, o principal assunto que Paulo aborda é o caminho que o cristão deve percorrer para ser aceito por Deus. Não é através de obras. Nenhuma obra vai salvar ninguém. Para os judeus, os legalistas, isso se dava pelo esforço humano, através do cumprimento também dos rituais da lei, a exemplo da própria circuncisão. Paulo aborda que deve ser mediante a aceitação do evangelho da graça, favor imerecido, né? Por fé no sacrifício de Cristo. Essa foi a temática de toda a carta, né? Versículo 12. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrange a vos circuncidar somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Olha a acusação que Paulo traz aqui, né? Paulo acusa os judaizantes de possuir uma fé de aparência, usando a circuncisão para fugir das possíveis perseguições. Ou seja,
não vou se submeter, em outras palavras, àquilo que a cruz de Cristo me exige. Eu vou me esconder na lei, né? Eles não guardavam de fato a lei, mas usavam o ritual da lei para exibição carnal de sua, sem nenhum compromisso real com ele. Jesus vai falar, né? Confrontando ali os fariseus, que eles exigiam das pessoas aquilo que nem eles mesmos tinham condição de cumprir. Eles que eram os conhecedores da lei, então, hipocrisia, irmãos, né? Então Jesus rebate, né? Condena essas atitudes. Versículo 14, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então Paulo vem pontuar aqui que a única forma legítima de orgulho para o cristão é ele gloriar-se na pessoa de Jesus Cristo e na obra da cruz, né? Porque ninguém desejaria se gloriar, porque alguém desejaria se gloriar na cruz de Cristo, né? A cruz, como nós temos estudado, como a Bíblia ensina, era um instrumento de vergonha, né? Ser pendurado no madeiro era a pior das mortes, entende? Um modo cruel de tortura e de execução reservado aos criminosos mais pior, né? De piores espécies, de pior espécie. Então foi esse castigo que Jesus levou, que não era dele, era meu, era seu. Então Jesus foi pendurado no madeiro, foi crucificado da maior forma possível, né? Para me livrar, para me resgatar, para me libertar. Então Paulo vai dizer, eu vou me gloriar na cruz de Cristo, porque este castigo foi que me trouxe a paz, foi que me trouxe a liberdade, foi que me tornou livre, né? Para Paulo afirma que a cruz é a única coisa em que ele se gloria. A razão é que na cruz Cristo ofereceu o maior de todos os sacrifícios, né, que a religião da graça pudesse alcançar, né? Todos os pecadores incapazes de salvar a si mesmo pelos seus próprios méritos. Jesus foi lá e sofreu a pior morte possível. Então eu vou me gloriar nisso aqui. É isso aqui, esse sacrifício de Jesus, essa graça, esse favor que Jesus me deu, que me tornou livre. Logo, eu vou me gloriar na cruz de Cristo. Os judaizantes, não. Eles estavam tentando fugir, né? Se escondendo no legalismo, na lei, exigindo que aqueles que estavam livres voltassem a se submeter agora a um novo jugo, que eram os gentios que não observavam a lei, não conheciam a lei, mas agora eles foram livres da escravidão do pecado, mas agora estavam se submetendo a um jugo de novo, que era a lei. Em versículo 17, Paulo diz, trago as marcas de Jesus, né? Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Paulo protesta contra a obra maléfica dos legalistas, já estudamos, né, ao longo da nossa lição, que lhe davam tribulações adicionais, né, além daquela que naturalmente ocorria em seu ministério, como insultos, enfermidade, perseguições, prisões. Capítulo 13, 2 Coríntios, a partir do versículo 16, leia. Paulo relatando ali quanto ele sofreu, quantas perseguições, quantas tribulações, quantos problemas Paulo precisou enfrentar. 2 Coríntios, capítulo 11, né? 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 16. Então leia, né? Todos esses males deixaram marcas na vida de Paulo, no corpo de Paulo, entende? Então a morte substitutiva de Cristo teve o propósito de transformar criaturas em filhos, né? E um instrumento dessa transformação foi o quê? A cruz. A morte vicária de Cristo. A morte vicária quer dizer que ele morreu no nosso lugar. Então, ser circuncidado ou incircunciso ou incircunciso não provocava nenhuma mudança, né? Mas a cruz de Cristo produz as marcas de Jesus no corpo e na alma. Versículo 17.
Desde agora ninguém me inquiete ou me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Então, na visão do apóstolo, a salvação do pecador implica em nascer de novo, nova criatura, né? Está lá, Jesus conversando com Nicodemos, João capítulo 3, nascer de novo, né? E é viver evidenciando as marcas de Cristo na nossa vida, diariamente, crucificado, né? Morto para o mundo, né? Então, o velho homem e a natureza carnal só deve ter um destino, que é estar crucificado com Cristo. E estar crucificado com Cristo, esta é a condição indispensável para que novamente, nova criatura, viver livremente na graça e no poder do Espírito Santo. Entende? Então, Paulo trata sobre a igreja, o lugar de restauração, né? Quando alguém erra, não vamos apedrejar. Todo mundo erra, todo mundo cai, todo mundo peca. Vamos nos abraçar, né? Nos perdoar, nos levantar, olhar para o alvo, que é a cruz de Cristo, né? Paulo fala sobre a lei da semeadura. Cuidado, irmãos. Cuidado. Deus não tem por inocente. Conhecemos a sua palavra. Maior rigor vem sobre aqueles que conhecem a sua palavra. Entende? E trazemos as marcas de Cristo. Se vamos nos gloriar em alguma coisa, glorie-se em Cristo. Porque foi a morte de Cristo que nos deu esta liberdade de dizermos para o mundo: você não me domina mais. Eu sou livre.